essa nova normativa aí que envolve Pix, eu já vi gente falando assim, não, olha só, o Pix, ele já era um instrumento que permitia que você levantasse os dados de movimentação das pessoas, e era uma armadilha. Eu que sou, né, o inimigo do sistema, nunca gosto de ficar usando o Pix. E o Pix tinha essa característica, ele permitia isso. Quando vocês falam em Drex, quando a gente tá falando assim, a Receita cruzando dados e fechando cerco, é sobre isso. A novidade é que eles estão agora recolhendo não só dados dos bancões, mas dessas instituições financeiras alternativas que foram surgindo. E também estão agora pegando dados de uso de cartão de crédito. Num país, percebam, aí começa as perversidades, que você tem muita informalidade, e dois, que você tem famílias em que as pessoas, por exemplo, muitas estão com nome sujo, porque o Brasil é um país de pessoas que têm nome sujo. Tem uma coisa que acontece em muitas famílias do Brasil, e não coloque no chat, mas digite se você já viu acontecer em algum lugar, tá? Que é, por exemplo, tem um núcleo familiar de 5 pessoas, 3 estão com nome sujo, 1 tá com nome limpo. Aí o cartão de crédito é usado em nome daquele núcleo familiar por uma pessoa. E ela tem um uso que representa consumo de outras pessoas, mas que não bate com os dados da Receita. É isso que a Receita quer pegar. A Receita vê isso acontecer e fala, dá pra taxar. Dá pra botar na malha fina. Porque os gastos com o cartão não estão batendo, por exemplo, com a renda daquela pessoa específica, daquele CPF. Então, aqui ó, vamos pegar. É perverso. É um ataque às famílias, porque o Haddad precisa de arrecadação. Mesmo com o Brasil batendo recorde de arrecadação, mas não para de bater recorde de arrecadação. E o Pix? Agora que eles estão pegando todas as instituições, eles querem cruzar esses dados, eles estão buscando pegar também a informalidade. Porque tem pessoas, por exemplo, ficou aquela história do... o cara do cachorro quente. Tem até... Vai no meu Twitter, veja assim, os especialistas, né? Você não mudou o título do Pix. Mudei sim, pode usar aí. Tá como o segundo título aí. Que você botou, vamos tomar seu pique, mas tudo bem. O que acontece? Eu até dei um RT nisso. Veja só um especialista da GV falando do assunto. Isso é magnífico, a perversidade. Volto a colocar, especialistas intelectuais são perversos. Ele foi dar opinião, veja a opinião dele, olha só. A matéria que provavelmente é do G1, pela formatação, tá falando ali. Trabalhadores informais, como um vendedor de cachorro quente na praça, também podem vir... Trabalhadores informais, como um vendedor de cachorro quente na praça, também podem vir a ser questionados pela Receita, caso não tenham como justificar a entrada de mais de 5 mil reais por mês em sua conta pessoal. Primeira coisa, faturamento, né? Se alguém fez um Pix pro negócio, não foi uma grana líquida do cara. Não, faturamento, que esse cara teve que entregar o pão no cachorro quente, tem o gasto com os insumos todos, o molho, o milho, todas aquelas atrocidades que ele coloca lá no produto que ele oferece pra pessoa, né? E aí vem um especialista, olha o especialista. Abre aspas. O melhor seria que ele tivesse um MEI. Então ele pagaria os tributos e não teria problemas, explica o professor Arnaldo Neto. Porque o professor Arnaldo Neto, um burocrata, né, ele estaria apenas dando a sua resposta fria e informal, que dentro de um contexto do G1, serve para justificar uma ação do governo de esfolar esse informal. Esfolar o óleo informal. Então o Dogão, e assim, não, vocês sabem que eu não sou o maior defensor dos dogões de rua e da comida brasileira ultraprocessada. Posto isso, o cara é um sobrevivente, é um trabalhador. O cara não tá pendurado ali no estado, recebendo uma bolsa, alguma coisa do tipo. O cara tá ralando, se matando debaixo de sol, andando na rua. Esses milhões de trabalhadores informais que negociam, recebem por Pix, aqui, vão cair na malha fina. Que é o objetivo do governo, que sabe que existe toda uma economia informal, eles querem pegar a economia informal. Ou seja, esse cara que sobrevive sem precisar do Estado ali amparando, tutelando ele, esse cara entrou no alvo. O Haddad tá ali, ó, o vendedor do cachorro quente. É isso, eles querem pegar de um lado esse cara e do outro as famílias que usam cartão de crédito. E por que isso? Não, isso é normal, já acontecia. Não, não é. Isso tem que ser contextualizado. Se você tira as coisas do seu contexto, você vai fazer essa leitura igual esse cara do Arnaldo Neto da GV. Qual é o contexto? O governo, desde que entrou, só quer taxar tudo. Então você está num contexto de uma sanha arrecadatória insana, num país que está arrumando para uma recessão, e a sanha arrecadatória é tão absurda que você quer arrecadar mais, desesperadamente, qualquer um, arrecada, não, quase qualquer um, ao mesmo tempo que você não quer cortar gasto,
E você topa jogar junto com a elite do funcionalismo. E aí tem os seus reajustes e tal. E tá tudo bem. É importante arrecadar. Então quando você coloca isso no contexto, o contexto é o seguinte. Há um inimigo político que está no poder, né? Ou um adversário, um ente político, pra gente ser mais frio, pra não ficar falando de inimigo tanto e tal. E este ente político está encaminhando o Estado brasileiro numa lógica bem específica. E todas as ações deles obedecem a um padrão. Se você tira esses fatos aqui desse contexto, você pode fingir fazer uma análise fria. Não, veja só. Não. Há um contexto. Há um contexto de sanha arrecadatória completamente fora do normal, atacando todo mundo que trabalha e produz. Formal, informal, famílias, endividados, sem dívida. Nisso tem que parar. Então, quem tá revoltado com razão. É com razão. Não adianta dourar a pílula. Não tem esse papo de dourar a pílula. E a Receita foi um cara botou, que vergonha a Receita. Vou lembrar do governo anterior, né? A reforma tributária do Guedes, o Guedes não tinha reforma tributária, ele pediu uma reforma pra Receita, mandou a Receita fazer. Ô Raposa, me explica como é que é a arquitetura do galinheiro. Era isso que queria. A questão tributária no Brasil, ela é construída de modo o tempo todo a facilitar o trabalho da Receita. A questão, tudo no Brasil é invertido, porque como o Brasil parte de um princípio que nós precisamos espoliar e esfolar quem trabalha e quem produz. Essa é a base do jogo no Brasil. Um bom trabalho da Receita é um bom trabalho de arrecadar, não importa como e não importa quem. É isso. Então esse é o contexto do negócio do Pix. Nunca sai do contexto da brusinha da Shein, logo do começo do mandato do Lula, até isso aqui do Pix. Já, quando vier o negócio de Drex, toda a forma de amarrar o controle do Estado sobre você, já vão falar sobre fim do dinheiro em espécie. É uma maneira de te controlar, porque você precisa ser o quê? Um escravo. Você precisa ser um escravo. Você precisa ser um escravo para que um ministro do governo Lula nomeie sua esposa para o Tribunal de Contas. Para que o Flávio Dino e outros grandes líderes de estados improdutivos brasileiros possam ter sua vida na babesca. Para que o Sarney dê aquela festa imunda que ele deu. Imunda! Contando com toda a elite. Lembra da festa do Sarney que eu mostrei aqui? Para que o Sarney dê aquela festa. Para que as grandes famílias alagoanas que controlam a política do Alagoas continuem vivendo como nababos num lugar com qualidade de vida africana como Maceió, com números de analfabetismo beirando os 20% da população. Tá? Estamos falando disso. O que é isso, Riso? Não, só por curiosidade, eu peguei uma pesquisa do Sebrae sobre lucro de cachorro quente pra quem tem carrinho. Pro cara movimentar 5 mil, o cara vai lucrar só 2.700. O resto é tudo custo. É um exemplo só, bobo que eu peguei. Mas, tipo assim, entra 2.500 e sai 2.500. Não, mas precisa taxar. Precisa taxar o faturamento ali. Isso é bizarro. Isso é bizarro, meus amigos. Então contextualize. O Estado brasileiro se encaminha para aumentar o controle sobre quem trabalha e produz de modo a escravizá-los. E aí você tem dois modos de escravo. Um é o escravo que trabalha e outro é aquele escravo que é mantido. O mantido é tipo a população que não trabalha e produz. Ela fica lá, pega uma bolsa, tem um filho, tá. O outro é o escravo que tem que bater nele, que é o que trabalha. Você também cria um sistema de justificação disso, né? Em que você diz que essa pessoa que está trabalhando, ela é machista, racista, homofóbica e não sei o quê. Né? E se ela reclama, ela é preconceituosa ou elitista, sendo que ela é pobre. Em qualquer critério comparado com qualquer país rico, ela é pobre. E você mantém os privilégios desta elite que administra tudo, que vive através do fruto dessas pessoas. A isso nós damos o nome de democracia. A este sistema nós damos o nome de democracia. E aí eu pergunto pra vocês, tá caindo, não tá? Tá caindo ou não tá? Eu acho que tá, né? Me parece que as pessoas estão... E aí tem símbolo maior do que... Bota a imagem de ontem, senhor Riso, da festa da democracia. O Lula organizou um evento, o presidente da República, com dinheiro, imprensa, meios de ação dos mais diversos, divulgação com Fernanda Torres, divulgando... é a nossa incrível, a nossa vitória do Brasil, da Fernanda Torres, né? Com aquele filme de bosta do Walter Banqueiro Salles, né? Com toda a divulgação deles, flopou. Parece que a democracia deles não rolou. Cadê a imagem? A imagem. O Lula ainda postou a imagem. Vamos assistir, que isso aqui é importante assistir.
né? Vem os assessores, desce basicamente a corte real, se reúne a corte real através... Eles tentaram simular uma bandeira do Brasil, foi isso? Mas não tinha gente suficiente pra fazer, né? É porque você tava em volta fazer uma bola e um losango, sabe? E não rolou. Aí, ó, democracia. É verdade. Eles tentaram, mas não... Eles queriam fazer uma bandeira do Brasil, mas faltou gente. E aí não deu pra completar. Ai, meu Deus. Então, essa imagem representa a vontade que as pessoas têm de defender o regime. Então, paremos, assim, a gente tem que tomar uma decisão. Vamos parar de chamar o regime, a gente vive de democracia. Chama de regime. Nós vivemos num regime. Quando tinha ditadura militar, você vivia um regime, é um regime militar. Nós vivemos um regime oligárquico. Existem definições bem específicas sobre isso. O Brasil vive um regime oligárquico. Nós temos uma oligarquia que administra a gente. Essa oligarquia, ela detém os meios de ação e ela detém os instrumentos de poder. Nós vivemos uma oligarquia. Você vive numa oligarquia. E essa oligarquia, né, que é um governo injusto de muitos ali, de alguns, né, de muitos seria uma democracia, mas é um governo de alguns. Essa oligarquia, ela se pactua. Ou seja, é um grupo de entes que tem um pacto comum entre si, que todos levam vantagem, um cede pro outro alguma coisa, e eles mantêm esse controle. A isso eles chamam de democracia. Mas se você chamar de democracia, você está sendo trouxa. Você chamar isso é um regime oligárquico. Ó, nós temos um regime oligárquico. O Brasil vive um regime oligárquico patrimonialista. Regime oligárquico. É esse o nome do regime. Qual é a carta que sustenta o regime oligárquico patrimonialista brasileiro? Constituição de 88. Este é o regime brasileiro. Não vamos fingir que é outra coisa, é isso. Tem espasmos de democracia? Tem. A eleição mais democrática de todas foi qual, senhor Rafael Almeida Rizzo? Do mito? Exatamente. A eleição de 2018 foi a eleição mais democrática de todas. Dado que foi um candidato a presidente que contou com poucos recursos e se valeu de um processo político, histórico, espontâneo, de baixo para cima. A eleição do Bolsonaro foi a mais democrática das eleições. De longe. Mas de longe. De longe. Até porque ele não fazia parte de nenhuma oligarquia. Eu não tô falando que ele é bom. Ele é um imbecil. Ele é um débil mental. Mas foi de longe a mais democrática das eleições. E isso dói no PT. Dói no PT. Vamos lembrar que o PT fez muita rachadinha e fez muita compra de voto mensalinho e achacou muito empresário pra fazer caixa pra eleger o Lula nas eleições de 2002. O PT não é que ele surgiu ali. Não, o PT roubou, acumulou e foi com força para uma eleição em que o Fernando Henrique e o PSDB estavam enfraquecidos por conta de crise. Então é isso. Eles têm inveja, porque o que aconteceu em 18 dói demais. Foi uma eleição. E também a galera tem inveja do Trump nos Estados Unidos. Os primeiros a ter inveja do Trump são os falcões republicanos, ou que a gente pode chamar de neocon. Os neocon, ali nos Estados Unidos, ficaram com inveja danada, porque o Trump engoliu eles e ficou por isso mesmo. O Trump tomou. E o Trump não dispunha dos mesmos recursos que eles, ele foi mais esperto, mais inteligente, e o eleitor falou, vocês não me representam não, eu quero outra coisa. O Bolsonaro foi isso. Não eram os mais inteligentes, não eram os melhores, e nem deram os melhores resultados. Especialmente o Bolsonaro. Mas foi isso. Então o Bolsonaro foi um espasmo de democracia. Num mar de regime oligárquico, que se baseia na compra de voto. Porque ainda a gente tem um problema que é muito brasileiro, né? Boa parte da população, botar aí 30%, 40% da população, ela é iletrada em termos democráticos. A pessoa entende que a relação dela com o político é uma relação de troca. Ele te dá o dinheiro, você dá o voto. Aí você pede alguma coisa no caminho, porque não para ali, né? Depois que você vota nele, o cara vira vereador, por exemplo, você fica indo lá no gabinete dele, pedir um negócio aqui, eu quero um botijão, eu quero um pneu, eu quero uma cama. E eu não estou, isso aqui não é alegórico que eu tô falando, estou falando assim, isso está acontecendo na casa dos milhares, nesse instante, hoje no Brasil, tá? Nós temos mais de 5 mil municípios, se você botar uma média aí de 8 vereadores, você está falando de 40 mil vereadores, nesse instante, tá? Inúmeros casos desses estão acontecendo, ali, espalhado pelo Brasil. Alguém tá pedindo uma cama, alguém tá pedindo um pneu, ou alguém tá pedindo um saco de argamassa, outro tá pedindo um bloco, outro quer bater uma laje, tá precisando de alguma ferragem. É disso. Essa é a relação. Então, como a população é muito pobre, a elite oligárquica cria essa aliança topo-base.
Pra esmagar quem tá no meio. Quem tá no meio é a tal da classe média, que é quem paga a conta. Na prática, quem paga a conta é a classe média produtiva, e a classe média tem que pagar a conta. Aí surge a aliança elite base. A aliança elite base dá de que maneira? Os votos da base são cooptados por aliados da elite, tá? Que tem acesso direto a essas pessoas nos rincões de pobreza. Há uma correlação direta, como a gente demonstrou no Valet Plus, em estudos que nós fizemos, entre compra de votos, pobreza e existência do centrão. Então o cara do centrão é um elemento intermediário nessa estrutura de poder das elites, porque não é ele que toca tudo, mas ele é uma força. Como ele não é uma força que dispõe de ideologia ou de inteligência, esse cara do centrão acaba servindo a elementos mais capazes e que estão mais bem articulados dentro da máquina pública. E aí eles se aliam contra a classe média. Então a aliança topo-base é uma aliança do topo das oligarquias com a base da pirâmide, que é a população que, assim, vota com o estômago, vende o voto, e o jogo segue. É por isso que os Lulas são eleitos, é por isso que os deputados do Centrão são eleitos. E esses caras impedem o Brasil de se reformar e se alterar. Fui claro aqui, galera?